Seus amigos o abandonaram por ser fraco, mas ele é um deus que esconde seu poder. Contudo, Yogiri está sonhando com o momento em que conheceu Asaka, sua mãe adotiva. Naquele dia, Asaka estava fazendo uma entrevista de emprego para trabalhar em um instituto de pesquisa, mas ao ler o contrato, ela notou uma cláusula que dizia que ela não poderia reclamar se o trabalho fosse a causa de sua morte. Ela tenta obviamente rejeitar e sair. Entretanto, eles a forçam a assiná-lo. Ela pensou que esta era a base de uma organização maligna, mas Yukio, o entrevistador, tentou desmentir. Enquanto estava no elevador, ela queria saber os detalhes sobre seu trabalho, mas Yukio respondeu que ela simplesmente tinha que cuidar de um monstro. Ela fica chocada ao ouvir isso, mas Yukio explica que eles fazem experimentos amaldiçoados no instituto. Ao chegar ao piso inferior, ela nota quão escuro é, com algo escrito nas portas. Yukio explica que é uma escritura. Ela pergunta para onde ele está levando, e ele revela que é para o local de trabalho dela. Enquanto pegam outro elevador, ele pergunta se ela conhece a Alpha Omega. Como ela não conhece, ele explica que significa tudo, ou eternidade, e esse é o nome do sujeito de teste de quem ela irá cuidar. Asaka pergunta se esse sujeito é humano, mas Yukio não pode dar uma resposta porque ele nunca o viu. Tudo o que ele sabe é que Alpha Omega pode matar qualquer coisa que quiser apenas pensando. Asaka não consegue acreditar que esperam que ela cuide de um monstro assim, mas Yukio responde que isso é possível porque ela tem uma licença de professora. Ela percebe que esse é o único motivo pelo qual conseguiu este emprego, mas Yukio tenta explicar que se ela não fizer isso, a humanidade poderá perecer. Ele explica que eles acham que só podem evitar esse desfecho fornecendo a ele uma educação adequada. Ela reclama porque há outras pessoas mais adequadas para esse trabalho, mas Yukio revela que ela é a pessoa perfeita para o trabalho. Depois de finalmente chegar ao último andar, ela nota uma porta de cofre. Yukio explica que não pode ir além daqui e entrega a ela alguns papéis com instruções. Ele deseja-lhe boa sorte e sobe de elevador. Ela usa seu cartão para abrir o cofre e, ao entrar, percebe que não é o que esperava. Ela segue o mapa e chega a uma casa, mas não parece encontrar ninguém lá dentro. Então, ela ouve um barulho vindo de uma sala e abre a porta. Ela então vê que Alpha Omega é apenas uma criança inocente. Apesar do choque, ela reclama de todos estarem com medo de uma criança e o pega no colo. Ela sai e o joga no chão, dizendo para ele ser uma criança normal e brincar lá fora. O menino fica confuso, mas aponta o dedo para ela. Ela fica assustada ao lembrar que ele pode matar qualquer coisa só pensando. De repente, ela ouve algo caindo no chão e vê uma espécie de sombra. O garoto revelou que aquela coisa estava se escondendo na sombra dela apenas para chegar aqui. Ela pergunta sobre isso, e ele o chama de demônio, revelando também que eles frequentemente vão lá para matá-lo. Asaka fica confusa, e o garoto diz a ela que não se importa em brincar lá fora, mas pergunta se pode fazer isso amanhã, pois já está quase à noite. Asaka percebe que esqueceu disso depois de perder a cabeça, e o ajuda a se levantar. Ela se apresenta e pergunta ao menino qual é o seu nome. Ele responde que o chamam de Alpha Omega, mas antes de chegar ali, era chamado de Lord Akakushi. Então, ele lhe diz que está com fome, fazendo-a perceber que também deve preparar suas refeições. Ela verifica a geladeira e percebe que não sabe cozinhar de jeito nenhum. Enquanto verifica cada compartimento da cozinha, ela encontra alguns cup noodles e dá para ele comer. Ao provar, o garoto menciona que gosta, mas Asaka ainda está pensando no nome dele. Ela pergunta sobre os pais dele, mas o garoto não sabe o que é um pai. Ela pede desculpas e, ao olhar para ele, pensa em um cachorro e o chama de Yogiri. O garoto pergunta se Takatu Yogiri soa bem. Asaka não entende por que ele está usando seu sobrenome, mas percebe que ele não sabe o que é uma família. Ela decide deixar que ele use esse nome e o ensina a apertar as mãos e cumprimentar alguém. Asaka está preparando o café da manhã, mas está irritada porque a agência não lhe forneceu uma panela de arroz. A refeição que ela está preparando está faltando alguns ingredientes. Ela decide provar e fica horrorizada com o que sente no paladar. Ela serve a comida e Yogiri a come, mas ele reclama. Ele diz a ela que a comida é nojenta e pegajosa demais. Ela fica surpresa que isso é tudo o que ele tinha a dizer depois que ela fez o café da manhã para ele. Ele diz que não pode elogiá-la porque a comida é horrível, e ela o manda calar a boca, irritada. Ela diz a ele que um cara nunca deve reclamar da comida que uma garota cozinha para ele porque é desagradável. Yogiri não entende do que ela está falando, e ela o obriga a comer a comida e dizer que está deliciosa. Yogiri cede, come e diz a ela que está deliciosa. Yogiri está resolvendo alguns problemas quando Asaka ouve alguém entrar na casa. Ela se pergunta quem poderia ser, e Yogiri diz que pode ser o entregador. Asaka abre a porta cuidadosamente e vê uma garota carregando uma bolsa. Ela pergunta à menina quem ela é. A menina diz que veio trazer mantimentos com uma voz robótica. Asaka percebe que ela é um robô e se pergunta se é seguro permitir que Yogiri cresça cercado por robôs.
Ela pede à garota para trazer outras coisas também. Yogiri diz que terminou o trabalho, e ela percebe que ele acabou cedo. Ela decide levá-lo para fora, e ela está feliz com a vista. Ela não pode acreditar que estão no subsolo. Yogiri diz a ela que há algumas coisas flutuando no chão, e ela diz a ele que é porque é uma fazenda. Asaka tem um mau pressentimento de que não sairá dali viva. No final do mês, Asaka apresenta seu relatório mensal. O supervisor dela, Yukio, está surpreso que ela durou o mês todo. Ela diz a ele que não irá durar muito mais porque não acha que pode dar a Yogiri a educação mínima que ele precisa. Ele diz a ela que ela pode fazer funcionar, mas ela diz que precisará de mais pessoas. Yukio diz a ela que não é tão fácil porque outros pesquisadores geralmente desistem após apenas um dia com Yogiri. Asaka se lembra de sua experiência e entende por que os outros geralmente duram apenas um dia. Yukio pergunta se ela odeia o trabalho dela, e ela diz que o odeia com paixão. Ela se pergunta por que tem que ser trancada em um lugar assim, e Yukio diz que eles vão fazer valer a pena porque a valorizam. Ele entrega-lhe um pacote e ela se pergunta o que é. Ela o abre e ele lhe diz que esse é o salário do mês. Ela diz que nenhuma quantidade de dinheiro pode convencê-la a continuar trabalhando lá. Yukio diz que ela pode sair se quiser, e ela fica surpresa por ele nunca ter mencionado isso antes. Ele pergunta se ela gostaria de ir embora, mas ela está preocupada com o Yogiri. Yukio diz que os robôs cuidarão das refeições dele, e ela se pergunta por que preparou as refeições dele. Yukio diz que precisavam que ela adicionasse seu ingrediente especial do amor. Ela imediatamente apresenta um pedido de férias. De repente, ela acorda em uma cela. Ela se lembra de ter ido à cidade, feito uma refeição e feito muitas compras. Passou a noite em um hotel de alta classe, mas não consegue lembrar como chegou à cela. Ela se pergunta se foi capturada, e uma voz de um dispositivo de comunicação diz a ela que não vão lhe causar nenhum mal. A voz diz que a organização deles perturba anomalias e a sela para proteger o mundo. Eles só querem ter uma palavra com ela. No dia seguinte, Yogiri pergunta ao seu robô de entrega onde está Asaka, e ela diz que Asaka foi de férias. Yogiri não fica feliz ao ouvir isso. Ele se senta do lado de fora para ler, se perguntando quando Asaka voltará. Yogiri vê que seu cachorro também está solitário e decide encontrar Asaka por conta própria. Ele pergunta ao robô sobre o paradeiro de Asaka e ela diz que não sabe. Ele pede a ela para trazer os pesquisadores que sabem da localização dela. Ela diz a ele que não pode sair porque não consegue abrir a porta por dentro. Yogiri de alguma forma contata a sala de controle e pede para que abram a porta. Eles entram em pânico e decidem contatar Yukio. Ele corre para a sala de controle, apenas para ver todos caídos no chão. Ele pergunta ao colega o que está acontecendo e o cientista lhe diz que Yogiri está controlando a cientista e que qualquer um que tentou pará-la perdeu a vida. Yukio fica surpreso que Yogiri possa fazer isso. Ele ordena que sua equipe de segurança atire na cientista, mas de repente cai no chão. Yogiri entra na sala e pergunta a Yukio sobre Asaka. E ele diz que ela está de férias. Yogiri pergunta quando ela voltará, e ele diz que ela não voltará porque foi levada pela agência. Yogiri se pergunta se ele a ajudará, mas ele diz que não pode ajudar porque a organização tem alcance global, e eles não são poderosos o suficiente para detê-los. Yogiri decide ir ajudá-la e diz a Yukio para manter seu massacre em segredo. Asaka vai à base da agência e ele destrói tudo. Ele pergunta aos responsáveis onde está Asaka. Eles pensam que o poder de Yogiri é eliminar tudo o que ele vê. Eles decidem levá-lo antes que ele os veja. Eles armam uma emboscada, mas Yogiri os elimina. Asaka está irritada por não ter conseguido um emprego em um lugar convencional e se pergunta como Yogiri está. Ela de repente ouve algum tumulto do lado de fora e decide usar essa chance para escapar. A porta se abre de repente e uma mulher aponta uma arma para sua cabeça. Ayaka fica surpresa porque disseram que não a machucariam. A mulher a faz de refém e Yogiri entra na sala. Ele está feliz, finalmente a encontrou, mas ela fica surpresa ao vê-lo. A mulher diz para ele não se mover ou ela fará mal a Asaka. Ela continua ameaçando Asaka, mas ele usa seus poderes para tirar a vida dela. Asaka se pergunta o que aconteceu com a mulher. Yogiri corre para abraçá-la e diz que eles podem voltar para casa. Eles saem da sala e Ayaka fica surpresa com o estrago que Yogiri causou no lugar. Ela sorri para ele de forma tranquilizadora, e eles deixam a base. Ela o leva de volta para casa e vai conversar com Yukio no jardim. Ela pergunta a ele o que acontecerá depois do que Yogiri fez, e Yukio diz a ela que não há nada a fazer. Ela está surpresa que não haverá punição pelas atrocidades de Yogiri. Yukio diz a ela que definitivamente não podem deixá-la desistir agora, e ela fica irritada por ele estar rindo disso. Ele diz que tomarão medidas extras para garantir que ela permaneça segura e pergunta se ela se sente confortável em continuar seu trabalho.
Ela diz a ele que não sente vontade de desistir no momento porque Yogiri faria coisas piores se estivesse sozinho. Ela diz a Yukio que ainda tem algumas coisas para ensinar a Yogiri, só para deixá-lo feliz. Yogiri diz a ela que quer jogar um jogo, e ele diz que ela se juntará a ele em breve. Ela deixa Yukio e corre para dentro da casa. De repente percebe que esqueceu sua bolsa na base da agência e fica triste por ter perdido o salário do mês. Um Yogiri mais velho é acordado de seu sono por sua colega Tomotika, que parece estar em pânico. Ele abre os olhos perguntando quem ela é, mas rapidamente se lembra que é a garota com o nome estranho. Ele se lembra que antes de tirar uma soneca, eles estavam em uma excursão da escola e perguntou se já chegaram. No entanto, Tomotika responde que ainda não e diz para ele acordar e ver o que está acontecendo. Yogiri olha ao redor e vê vários de seus colegas de classe sem vida em suas poças de molho. Ele percebe que um deles está perfurado por algo estranho e pergunta o que é. Ele decide olhar para fora do ônibus e nota algo envolvendo-o. Ele pensa que poderia ser uma cobra gigante ou um lagarto. Para descobrir, ele pega um microfone aleatório no chão e joga contra o cara perfurado. Acontece que os mortos não podem revidar. Mas a coisa que o perfurou começa a se mover. Yogiri volta sua atenção para fora do ônibus novamente e percebe que a coisa é um enorme wyvern. O monstro voa e decide investir contra o ônibus enquanto se prepara para cuspir fogo. De repente, Tomotika o abraça em desespero. Aquele momento rearranja o cérebro de Yogiri. A sensação de uma garota cheia de enredo segurando seu braço muda sua mente. Ele concentra a mente em abrir uma porta e diz uma palavra: morra. No segundo seguinte, o wyvern de repente colapsa no chão. Yogiri diz a Tomotika que estão seguros, mas ela está confusa e pergunta o que está acontecendo. Yogiri puxa seu console enquanto diz para ela se acalmar e contar o que aconteceu. Depois de explicar tudo, Yogiri percebe que há um grande problema. Ele não tem como recarregar seu console neste mundo. Ele então se levanta mencionando que, segundo Yazaki, agora está seguro lá fora. Tomotika pergunta se Yogiri fez alguma coisa, mas ele responde que o dragão caiu no chão e morreu. Ela sabe que é uma vida, mas eles decidem sair pela janela. Ao verificar os arredores, Yogiri nota que podem ir para as colinas, cidade ou floresta. Tomotika então aponta que algo está voando no céu. Após observar, ela percebe que são 3 dos colegas de classe deles. Yogiri fica impressionado com a visão dela a longa distância e pergunta se deveria matá-los. Ela pergunta o que há de errado com a mente dele, mas Yogiri simplesmente responde que os deixaram para morrer. Tomotika diz que ele não deveria falar sobre matá-los. Yogiri responde que eles poderiam ser hostis com eles. Ela está confusa, mas os caras começam a se aproximar, também confusos porque o dragão está morto. Um deles percebe que Tomotika ainda está viva e reclama que estava planejando transformar seu corpo em um zumbi para que pudesse se divertir. Sim, esse tipo de diversão. Os caras conversam entre si, reclamando que transformar um cadáver em um zumbi e usá-la é estranho. Ouvindo essas palavras, Tomotika percebe que claramente não podem ser amigos. De repente, um dos caras lança uma enorme bola de fogo que mal erra Tomotika. Os caras continuam conversando entre si, como deveriam refinar sua magia, e como um deles é um curandeiro, outro um herói, e o último um necromante. O cara que lançou a bola de fogo então diz a Tomotika para ir até o lado dele sem resistir. Ela está confusa com o pedido dele, mas os 3 simplesmente revelam que querem passar o tempo divertido com ela. Tomotika percebe que todos estão atrás do corpo dela. Yogiri fica impressionado que ela tenha a coragem de dizer isso naquela situação. O necromante reclama que ela e Yogiri parecem muito próximos, mas Yogiri simplesmente diz que ele vai gerir até a conversa. Ele aponta para o cara do bola de fogo e diz para ele morrer. Os outros 2 riem, mas ficam chocados ao ver o cara abraçar o chão de repente. Eles perguntam o que aconteceu e Yogiri responde que simplesmente ordenou que ele morresse. Ele diz para não se moverem, mas o necromante tenta verificar o amigo. Yogiri diz para ele morrer também. Somente o gordo permanece e Yogiri diz que se ele se mover, morrerá. Yogiri promete explicar sua habilidade e diz ao gordo para verificar se os outros 2 estão realmente mortos. Fatsu obedece e usa sua habilidade de cura, mencionando que pode curar qualquer coisa em um instante. No entanto, seus amigos não se mexem. Tomotika percebe que foi Yogiri quem matou o dragão, mas ele simplesmente não queria explicar o que aconteceu. Ela fica irritada com essas palavras, mas Yogiri explica que Fatsu é burro, então ele precisa explicar em detalhe para ele em vez de para ela. Fatsu reclama que Yogiri foi longe demais, mas nosso rapaz simplesmente explica que só fez isso porque eles tentaram atacá-lo. Ele então explica que sua habilidade se chama morte instantânea para qualquer alvo. Na verdade, ele não precisa dizer às pessoas para morrerem, basta pensar nisso. Fatsu diz que isso é impossível, mas Yogiri adoraria testar a teoria. Fatsu aceita a derrota e tenta se aproximar de Yogiri, fingindo estar com medo, mas ele está se preparando para atacá-lo com um ataque mágico. No entanto, Yogiri simplesmente diz para ele parar. Fatsu está confuso, e Yogiri explica que ele também tem uma habilidade que lhe permite saber se alguém tem a intenção de matá-lo ou não. E para piorar, ele pode combinar as 2 habilidades.
Em resumo, ele não precisa saber quem está tentando matá-lo. Fatsu desiste em lágrimas, e Yogiri pergunta por que eles estão tão arrogantes tão cedo depois de conseguirem essas habilidades. Fatsu então revela que esta é a segunda vez que os três vieram para este mundo. Eles derrotaram o mundo demoníaco e voltaram para o mundo deles. Yogiri pergunta a Tomochika se os três perderam alguma aula, e ela responde que não. Fatsu revela que, quando voltaram para casa, apenas algumas horas tinham passado. Yogiri decide matá-lo, mas Fatsu pede a Tomochika para ajudá-lo. Tomochika responde que só está viva porque Yogiri a salvou, portanto, ele deve lidar com isso. Gordo a chama de fria e tira um item, prometendo que se ela o colocar nele, ela se tornará sua serva. Em resumo, é um colar de escravo, e ele o coloca em si mesmo. Ele age como um pervertido enquanto caminha em direção a ela, mas ela manda ele parar. O colar começa a estrangulá-lo, e ela pergunta se há uma maneira de parar de ser sua mestre. Fatsu obedece à ordem, mencionando que ela pode transferi-lo para outra pessoa. Ela faz isso, transferindo para Yogiri, que decide não matá-lo. Em vez disso, Fatsu deve ir para a floresta cheia de monstros e esperar lá. Mas antes de partir, Fatsu deve deixar todos os seus itens e nunca contar a ninguém sobre o Yogiri e Tomochika. Fatsu obedece às ordens e Tomochika pergunta se está tudo bem. Yogiri responde que Fatsu sempre os trairá, portanto, é melhor assim. Ela então pergunta se ele não suspeita que ela possa entregá-lo. Yogiri simplesmente responde que é o que é. Afinal, ele foi quem decidiu protegê-la. Ela cora, mencionando que não sabe como responder e que nunca conversaram muito antes. Ela pergunta por que ele decidiu protegê-la. Yogiri inicialmente responde que não sabe por quê, mas após a insistência de Tomochika, ele admite que foi tudo por causa do seu enredo macio e suculento. Ela cora e fica irritada, reclamando que os homens são todos iguais. Yogiri e Tomochika conseguem chegar à cidade próxima. Tomochika está feliz com isso, mas Yogiri está com sono. Eles percebem os guardas fechando o portão e correm até eles. No entanto, não conseguem entender o que os guardas estão dizendo. Mesmo assim, ordenam que eles esperem até chamarem seu senhor. O senhor aparece, mencionando que essa situação é irritante e pergunta se eles se separaram dos caras que vieram ao meio-dia. Tomochika fica feliz, já que o cara pode falar japonês. No entanto, Yogiri simplesmente pergunta se o cara pode deixá-los entrar, já que estão tentando se juntar aos colegas. O cara fica irritado, mencionando que geralmente as pessoas precisam pagar para entrar. No entanto, ele tem ordens para não atrapalhar os candidatos a sábio. Yogiri então menciona seus colegas falando sobre ir para a capital e como podem chegar lá. No entanto, essa cara feia simplesmente diz que não vai atrapalhar, mas também não vai ajudar em nada. Yogiri o agradece mesmo assim e decide ir embora. No entanto, esse cara de cara feia diz que quer que Tomochika passe a noite na casa dele. Ela imediatamente o rejeita e puxa Yogiri enquanto se afasta. Ao entrar na cidade, Yogiri pergunta por que ela correu. Ela responde que estava com medo de que Yogiri estivesse prestes a matá-lo. Yogiri fica confuso e pergunta se ela acha que ele é um assassino em série. No entanto, ela responde que está surpresa por ele não ter notado isso. Ao olhar ao redor, Tomochika fica animada porque parece uma cidade de fantasia cheia de pessoas besta. Uma garota raposa chamada Mioryu então se aproxima deles, perguntando se são candidatos a sábios. Ela pergunta se estão perdidos, pois parece que é a primeira vez deles na cidade. Tomochika fica empolgada ao ver algumas orelhas de gato, mas Yogiri pergunta o que ela quer. A garota com orelhas de gato explica que quer ajudá-los de graça. Os dois ficam confusos e perguntam por que ela faria isso. Mirio explica que quer se dar bem com os meninos candidatos a sábio por duas razões. Primeiro, eles têm um futuro garantido e segundo, são fáceis de seduzir. Tomochika acha que essa garota não tem salvação, mas Mirio responde que não quer seduzir o namorado dela. Ela acredita que o segredo para construir um grande relacionamento vem da amizade. Tomochika explica que eles não são um casal, mas Yogiri quer saber a opinião dela sobre a situação deles. Ela responde que quer dar uma volta pela cidade antes de escurecer. Como esse é o objetivo dela, Yogiri pede a Mirio para mostrar a cidade. Depois das compras de Tomochika, ela revela que nunca esperou usar esse novo tipo de roupa de forma tão casual. No entanto, ela está tão cega que não percebe que estão cercados. Yogiri revela que esperava acabar nessa situação. Tomochika pede desculpas, mencionando que queria seguir Mirio porque ela parecia gentil. Os bandidos começam suas ameaças, mas Yogiri protege a garota enquanto pergunta se eles querem dinheiro. Os bandidos revelam que querem dinheiro, mas seu objetivo principal é conseguir candidatos a sábios sem talento. Ele explica que aqueles que possuem dons costumam causar estragos na cidade. Todos os odeiam, mas não podem fazer nada contra eles. No entanto, candidatos a sábios que não têm dons são perfeitos para espancar e vender. Tomochika começa a se assustar, mas nosso Sigma Yogiri continua tranquilo. Ele responde que entende a situação, mas pede permissão para matar os bandidos. Os bandidos zombam, explicando que serão eles que vão matá-los.
Tomochika tenta avisar Mirio, explicando que Yogiri é realmente forte, apesar de sua aparência. No entanto, essa garota gato estúpida acha que tudo isso é um blefe, porque duas pessoas sem dom de sábio são tão inúteis quanto você na vida real. No entanto, Yogiri saca sua carta de morte verbal e ordena a todos atrás dele que morram. Em um instante, todos estão no chão. O resto dos bandidos fica confuso, mas Yogiri continua sua tarefa, ordenando que o cara leopardo morra pela metade. No entanto, o cara desmorona, e Yogiri percebe que é impossível estar meio morto. Ele decide tentar algo novo, e aponta para o tornozelo do KFC, ordenando que morra. O cara desmorona, mas Yogiri pensa que isso foi um erro. Ele aponta para o ombro deste cara urso e ordena que morra. O cara vai para o outro mundo também, e Tomochika diz que Yogiri é tão cruel. Ele revela que tentou pegá-los leve e ordena que os olhos desse cachorro morram. O cara fica cego, chocando a todos. Yogiri continua seu ataque, forçando Mirio a perguntar quem ele é. Yogiri não responde, pensando que não é eficiente matar partes individuais do corpo. Mirio tenta se fazer de vítima, pedindo ajuda, pois seus irmãos pequenos estão esperando por ela para voltar para casa. No entanto, Yogiri simplesmente responde que isso não é motivo para roubar e matar pessoas. O último cara pergunta se ele não é sem talento, mas Yogiri aponta o dedo para eles e manda que morram. No entanto, não funciona. Eles ainda estão vivos e tentam fugir. Tomochika pergunta se ele os está deixando ir, mas Yogiri responde que não. Ele simplesmente atrasou sua ordem. Os dois bandidos conseguem se esconder, mas a morte é ativada. Yogiri diz a Tomochika que é hora de ir embora, mas eles são parados por alguns guardas que querem saber sobre a situação. Yogiri mente e explica que se perderam e encontraram todos mortos no chão. Uma das guardas revela que isso é mentira, porque ela viu todos caírem do nada quando estavam prestes a atacar os dois. Tomochika fica zangada porque isso claramente significa que as guardas estavam observando, mas não os ajudaram. A guarda explica que queriam destruir também o apoiador dos bandidos. Yogiri entende que as guardas queriam deixá-los ser vendidos e depois rastrear as pessoas que os compraram. A guarda confirma isso e lhes diz que Yogiri não pode fazer nada com eles porque estão protegidos contra dons. No entanto, um dos guardas usa sua habilidade de avaliação e revela que nem Yogiri nem Tomochika têm dons. A garota fica chocada, mas isso claramente significa que eles não podem fazer nada contra os dois, porque não têm poderes. O cara pede desculpas porque seu capitão é tão rude quanto uma cara incomum, mas Yogiri não se importa. Ele pergunta ao cara se ele conhece um lugar onde eles poderiam passar a noite. Eles os levam a uma enorme mansão pousada, o que choca Tomochika, pois ela pensa que é um castelo. Yogiri pergunta se ela está bem em dividir um quarto com ele para economizar algum dinheiro, mas ela fica tímida com isso. Então ele decide pedir quartos ao lado um do outro. Na manhã seguinte, Yogiri percebe que ela parece cansada. Ela revela que é tudo devido aos eventos recentes e pergunta se eles vão se encontrar com os outros. Yogiri explica que conheceu Celestina, uma das funcionárias da pousada, e pediu para ela procurar localização dos outros, preparar tradução de idiomas e alguns itens de ocultação. Além disso, Celestina criou algo que permitirá a ele carregar seu console. Celestina entrega a eles alguns bilhetes para sair da cidade e Yogiri pede a ela para guardar todos os itens dele. Os dois depois partem em um trem e o ancestral de Tomochika ainda está com medo de Yogiri. Tomochika pergunta se ele pode ver seu ancestral, ao que ele revela que só a viu a partir do momento em que Tomochika falou sobre isso. Tomochika então se senta ao lado dele e pergunta se eles poderão encontrar seus colegas. Yogiri responde que, segundo Celestina, seus companheiros deveriam estar se movendo pela floresta primitiva para treinar. De repente, ele se vira para ela e a empurra para baixo. Uma enorme explosão explode o teto, confundindo-a. Uma mensagem ordena aos passageiros que permaneçam no lugar, pois há um sábio lutando contra um agressor. Yogiri pensa que eles estão seguros, pois ninguém está atrás deles, mas Tomochika não sabe o que está acontecendo. Eles olham ao redor e veem um enorme robô mecha, que Yogiri percebe ser o agressor. Tomochika usa sua visão incrível para lhe dizer que o sábio está flutuando. O sábio lança vários ataques ao robô, mas a batalha deles está bastante equilibrada. Destruir montanhas durante lutas é bastante comum. Tomochika pergunta se Yogiri pode se livrar delas também, mas ele pergunta por que ele deveria fazer isso. Ela afirma que estão a caminho, mas Yogiri explica que isso é estúpido, porque ele poderia usar essa mesma razão para matar todos que cruzam o seu caminho. Ela tenta explicar que poderiam ter morrido agora mesmo, mas Yogiri diz que eles não estão a mirá-los. Ele revela que tem algumas regras para usar seu poder. Caso contrário, ele simplesmente mataria todos que o irritam. Ela pede desculpas por ser ingênua quando, de repente, há um grande ataque vindo na direção deles. Felizmente, o robô recebe o ataque. O sábio reclama que o robô está se movendo e ataca com um enorme feitiço de gelo. Os passageiros ficam congelados, mas Yogiri consegue proteger Tomochika. Tomochika chama o sábio de cruel, mas ele fica irritado.
Yogiri pergunta por que ele os atacou, mas o sábio diz para ele se ajoelhar e louvá-lo como um cachorro. Ele começa a insultar Yogiri, mas Yogiri o insulta de volta e pensa em matá-lo. O sábio cai no chão e Tomochika pergunta se foi ele quem fez isso. Ele simplesmente responde que teve uma razão suficientemente boa para fazê-lo. O robô se aproxima deles, mas revela que não tem intenção de lutar. O robô quer negociar com Yogiri, prometendo dar-lhe qualquer coisa que ele queira. Tomochika percebe que o robô tem medo de Yogiri, mas o nosso garoto pergunta se há uma maneira de voltar ao mundo deles. O robô menciona que sabe uma maneira de voltar para o mundo de onde veio, não de onde eles vieram. Yogiri pergunta se o robô pode levá-los lá, mas o robô recusa porque todo o seu ser não está neste mundo. Além disso, o robô se recusa a levar alguém tão perigoso quanto Yogiri para seu mundo. Então ele explica que este mundo está em um dos níveis mais baixos, e subir exige uma enorme quantidade de energia e as coordenadas certas. Yogiri então pede ao robô que lhe dê conselhos sobre como encontrar a energia e as coordenadas para retornar ao seu mundo. Em seguida, ele pergunta se Tomochika quer algo, mas o espírito dela interrompe. Enquanto isso, os dois descansam durante a noite na floresta, onde o ancestral de Tomochika revela que transformou sua roupa íntima em uma katana. Eles caminham pela floresta até chegarem à cidade de Hanabusa. Tomochika menciona alegremente que parece o Japão, mas nota que Yogiri está em má condição física. Yogiri, no entanto, responde que é normal porque ele matou inimigos no caminho. Ela fica confusa, mas quando olha para trás, percebe monstros e bandidos que tentaram atacá-los. Ela pergunta que, como ele está cansado, seu poder deve ter um limite. No entanto, Yogiri responde que pode usá-lo quanto quiser, mas ficará cansado depois de usá-lo. Eles entram na cidade e o espírito percebe que há barreiras em vez de muros. Tomochika olha em volta e vê o enorme hotel sobre o qual a senhora da pousada anterior lhes falou. Eles decidem ficar lá e entram, onde encontram Tachibana, seu colega de classe. Ele fica feliz em ver Tomochika e ela pergunta por que ele está ali em vez de estar com os outros. Tachibana responde que se separou deles porque são ineficientes em aumentar de nível. Ainda assim, há uma garota empregada que não está feliz com Tomochika sendo amigável com Tachibana. O rapaz diz a ela para se acalmar porque eles são colegas de classe. A garota se cala, mas há outra que elogia Tachibana. Tomochika está confusa e pergunta a Yogiri se ele sabe do que se trata, mas ele não sabe. Tachibana então os apresenta às meninas empregadas, mencionando que são suas guarda-costas. Há um total de 5 meninas servindo esse pedaço de lixo. As 5 meninas se apresentam, mas também usam essa chance para ameaçar Tomochika. Ela não entende do que se trata, mas Tachibana pede desculpas porque é um beta que não é rígido com garotas. Ele ordena que as garotas calem a boca e Yogiri pergunta a Tachibana se esse cara também as deixou para trás. Ele menciona que não sabe que tipo de habilidade Tachibana tem, mas parece bastante confiante. Ainda assim, Tachibana revela que este perdedor sempre foi assim. Ele sempre foi popular com as garotas e um narcisista. Yogiri fica surpreso, mencionando que a escola é mais interessante do que pensava. De repente, esse lixo chama isso de destino e convida Tachibana para ser sua amante. Ele sabe que foi repentino pedir isso, mas Tachibana fica chocada. O cara continua, dizendo para ela não se preocupar com o Yogiri. Ele geralmente não aceita garotos, mas pode dar a ele um tratamento especial. Tachibana está chocada porque esse cara ainda continua. Até Yogiri menciona que não sente intenção de matar graças a essas bobagens. Tachibana pergunta por que está tão confiante e Tachibana responde que ele tem a classe dominadora. Em resumo, ele pode dominar todos que são mais fracos que ele. Ela ainda está chocada com as palavras dele e menciona que ele não subiu tanto de nível em comparação aos outros que estão treinando na Floresta Primordial. Esse idiota acha que ela está interessada nele e decide explicar tudo. Tudo começou quando eles fizeram uma festa após completar a primeira missão. O Quatro-Olho veio até ele e deu-lhe alguns conselhos. A classe do Quatro-Olho é consultor. Em resumo, ele é um mestre estrategista e vigarista. Quatro-Olhos mencionou como todos estavam evitando Tachibana por causa da classe dele, e mencionou que se alguém não se tornar um sábio, todos se tornarão gado. E é por isso que ele diz ao Tachibana que ele deve comprar um grande número dos servos de nível 1 mais baratos. Em resumo, os servos lutarão por ele, e se vencerem a batalha, o oponente se tornará seu servo, mas também ganhará os pontos de experiência. No entanto, Tachibana menciona que suas habilidades não têm essa informação. Quatro-Olhos revela que sua classe de consultor lhe permite ver os detalhes ocultos dos outros. Tachibana quer saber por que Quatro-Olhos está tentando ajudar, mas nosso mestre estrategista só quer garantir que todos tenham a chance de se tornarem sábios e deseja-lhe boa sorte. Depois dessa história, Tachibana pensa que os tipos de suporte são muito fortes neste mundo. Yogiri entende que, enquanto estão conversando, o número de servos e o nível de Tachibana estão subindo. O cara convencido confirma isso e pergunta novamente a Tachibana para se tornar sua amante.
Ela o rejeita, mas ele diz para ela pensar no assunto e responder depois. Ele sai do lugar e ela revela que ele é irritante. Ainda assim, Yogiri acha que seria mais seguro para ela estar ao lado de Tachibana do que dele. Ela pergunta se ele está tentando irritá-la, mas ele não entende a reação dela. Mais tarde, Yogiri está descansando na cama enquanto Tomochika se pergunta quanto tempo eles devem ficar naquele lugar. De repente, ela vê alguma fumaça nas ruas. Isso porque o cara a quem Lane disse para cuidar de Yogiri está entrando na cidade e destruindo tudo. O cara anuncia que seu exército imortal está recrutando e que se os cidadãos morrerem, eles se tornarão soldados zumbis. Ela decide ligar para o quarto de Yogiri para acordá-lo, mas o espírito acha que ela está dependendo demais dele. Enquanto isso, o telefone toca enquanto Yogiri sonha com sua infância. Ele se lembra de acordar com seu cachorro lambendo seu rosto e a Sako dizendo que o café da manhã estava pronto. Ele então acorda do sonho e atende o telefone, prometendo ir para o quarto de Tomochika. Ao sair, ele vê que o corredor está vazio. No entanto, a empregada está invisível e puxa uma adaga. Yogiri fecha os olhos e se concentra em sentir a intenção assassina. Ele consegue ver a garota e descobre que ela planeja atacar Tomochika. Ele pega seu caderno mental da morte e a garota cai no chão. Ele entra no quarto de Tomochika e explica que havia alguém fora do quarto dela para matá-la. Tomochika está confusa sobre por que seria alvo, mas Yogiri simplesmente liga para a recepção para dizer que há alguém desmaiado no corredor. Tomochika pergunta por que ele fez isso, mas ele responde que suspeitariam dele se não o fizesse. Enquanto isso, Tachibana recebe um alerta mencionando que o sinal de sua empregada desapareceu, mas ele deve se preocupar com o outro monstro dentro deste calabouço. De volta ao hotel, Tomochiko percebe que era a empregada de Tachibana, e Yogiri acha que isso é ruim. Ele diz a Tomochiko para preparar suas coisas para sair deste lugar. Ela confirma, mas ele fica surpreso que ela está realmente calma nessa situação. Tomochiko responde que está acostumada a ver pessoas mortas enquanto está ao lado dele. O espírito acrescenta, mencionando que os humanos morrerão de qualquer forma. Além disso, os membros da família dela não deveriam se chatear por algo tão básico. Tomochika fica irritada e diz ao espírito para parar de falar sobre filosofia. Eles começam a fugir, mas outro servo de Tachibana aparece, perguntando para onde estão indo. Yogiri pergunta o que ela quer, mas a garota lança um feitiço para prendê-lo dentro de um cristal de gelo. Ela revela com alegria que seu chefe desprezível pediu para levar Tomochiko até ele. No entanto, Yogiri simplesmente soca o gelo e se liberta. A garota e Tomochiko ficam confusos, porque deveria ser fácil quebrá-lo. Ainda assim, Yogiri responde que tentou matar o gelo, o que funcionou. Tomochiko fica confusa e pergunta o que ele quer dizer com matar o gelo. A serva fica em choque e começa a lançar mais magia. Ainda assim, Yogiri mata a magia, e em seguida, o cajado dela. A garota cai de joelhos e ele explica que pode matar qualquer coisa em que pensa. Portanto, ela deve ser boazinha e responder algumas perguntas. Ela aceita e ele pergunta se ela pode usar magia sem um cajado. A garota revela que, devido à sua classe, só pode usar magia quando segura um cajado. Yogiri sabe que isso significa que ela deve ter algumas varinhas de reserva. A garota confirma e puxa outra varinha de Repland. Tomochika pergunta por que ela está escondendo ali, mas também diz a Yogiri para parar de olhar. Ele está surpreso porque não esperava que ela pudesse usá-los dessa maneira. Ele então fala sobre o que ela acabou de dizer sobre levar Tomochika para Tachibana e pergunta sobre os outros. Ela responde que todos receberam a mesma ordem. De repente, outra garota está no teto e tenta atacar Tomochiko. Ela rapidamente usa suas habilidades de judô para derrubar a garota. Yogiri está surpreso, mas o espírito menciona que os talentos marciais de Tomochiko estão despertando. No entanto, quando olham propriamente para a menina, percebem que é uma boneca. Mais bonecas os cercam, e a outra menina puxa outra varinha do cabelo, mencionando que achava que poderia fazer isso sozinha. Os olhos de Yogiri brilham, e a menina cai morta no chão. A menina que controla as bonecas está sentada nas escadas e ordena que lidem com isso, mas deixem Tomochiko viver. No entanto, Yogiri mata todas as bonecas. A garota começa a entrar em pânico, e eles conseguem encontrá-la. Ela implora para que não a matem, fazendo Tomochika sentir que eles são os verdadeiros vilões. Enquanto isso, Tachibana sente novamente que sua serva está morta, e a garotinha perdeu a vontade de lutar e contou tudo a Yogiri e Tomochika. Ao ouvir a conversa, ele diz às outras empregadas que Yogiri pode matar qualquer coisa apenas pensando. Todas acham difícil acreditar, mas Tachibana acha que deveriam observá-los primeiro e levá-los a um lugar onde possam emboscá-los. Tomochika e Yogiri começam a descer as escadas até vê-las cheias de baratas. Ela grita de medo, e quando Yogiri está prestes a dizer seu nome, ela o impede porque isso a traumatizará. O espírito sabe que Tachibana está usando os insetos para vigiá-los. Tomochika pergunta se Yogiri pode matá-los, o que ele confirma, mas os insetos cairão sobre suas cabeças. Ela recusa essa ideia, mas ele menciona que poderiam entrar na boca dela e sufocá-la.
Ela imagina isso e decide se vingar de Tachibana. O espírito menciona que Tachibana poderia fazer do mundo inteiro seu inimigo. Tachibana observa a situação, pensando que Yogiri não pode fazer nada. Ele pensa em usar as baratas para fazê-los gritar e persegui-los. No entanto, sua empregada diz que ele deve ter cuidado porque eles não sabem sobre o poder de Yogiri. Ele se recusa a desistir e ordena que as baratas matem Yogiri. Todas ativam a sede de sangue, fazendo Tomochika se sentir assustada. Yogiri diz que deveriam matar Tachibana porque ele acha que não vai dar muito trabalho. Ele usa a sede de sangue das baratas para rastrear a posição de Tachibana e diz para ele morrer. Tachibana desaba no chão, chocando todos os seus servos. No entanto, Tomochika está em pânico porque ele falhou e as baratas ainda estão vivas. Yogiri explica que seu poder nunca falha, porque se seus inimigos podem alcançá-lo, ele também pode alcançá-los. Afinal, o mundo não permite que alguém haja sem consequências. Tomochika percebe que as baratas estão mais ativas, e ele explica que isso é porque a morte de Tachibana as libertou. Ela entra em pânico, mas ele agarra o braço dela e diz para ela correr. Enquanto isso, os servos de Tachibana ainda estão tentando curá-lo da morte. O outro diz a ela que agora estão livres e se afasta. Yogiri e Tomochika então caminham por um beco para sair da cidade. Mas de repente ouvem gritos. Ao verificar, veem a cidade cheia de zumbis. Os zumbis começam a causar estragos na cidade e Tomochika questiona o que está acontecendo. Yogiri, no entanto, menciona que os zumbis são lentos e que deve ser possível escapar se forem cuidadosos. Tomochika pergunta se não podem ajudar e Yogiri responde que será difícil salvar a cidade. Até o espírito diz para eles saírem antes que tudo piore. Enquanto isso, o prefeito da cidade reclama de Masuki, que soltou os zumbis na cidade, explicando que Lain, a sábia vampira, lhe deu os direitos de gestão da cidade. Masuki simplesmente diz para ele não se preocupar porque a era dos candidatos a sábio está sob Lain. Além disso, o prefeito não deveria se preocupar porque eles lutaram nas mesmas batalhas. O prefeito responde que Masuki já morreu e se tornou um morto-vivo, portanto ele deveria agrupar seus zumbis e deixar a cidade. O cara zumbi, no entanto, revela que isso foi uma ordem de Lain. Ele diz ao prefeito para entregar a chave da cidade a ele. Como é uma ordem, o prefeito lhe dá a chave e pergunta o que ele vai fazer. No entanto, Masuki responde, não é nada importante. Em seguida, ele usa os alto-falantes ao redor da cidade para ordenar que seus zumbis parem de se mover. O cara então se apresenta a todos os cidadãos e usa uma tela enorme para mostrar as fotos de Yogiri e Tomochika. Ele explica que está à procura deles e que os humanos restantes devem levá-los à praça central dentro de 1 hora. Se os cidadãos não fizerem isso, ele fará seus zumbis se moverem novamente. No mesmo momento, Yogiri e Tomochika estavam tentando sair da cidade escondidos. Eles ouvem tudo o que o outro cara disse, mas também ouvem que ele trancou toda a cidade para impedir que todos fugissem. Com isso, todos os cidadãos entendem que tem duas opções: capturar Yogiri e Tomochika ou se tornarem zumbis. O prefeito de repente entra na sala de onde o outro cara está falando, reclamando sobre machucar os cidadãos. No entanto, o cara responde que se ele não os ameaçasse, eles nunca procurariam os outros dois. Todos ao redor da cidade começam a procurar pelos outros dois, o que os obriga a se esconderem nos becos. Tomochika acha que os humanos agora são muito mais perigosos do que os zumbis, mas Yogiri responde que eles devem correr para evitar serem encontrados. Tomochika então pergunta por que estão sendo perseguidos. Yogiri pensa sobre isso e responde que deve ser provavelmente porque ele matou o outro sábio. De repente, 3 garotas conseguem encontrá-los e prometem levar os dois, mesmo que isso signifique matá-los. Yogiri acha que isso foi bem rápido e avisa os caras que, se chegarem perto, ele os matará. Um dos caras o ignora e tenta atacar, forçando Yogiri a mentalmente dar-lhe um Death Note. Os outros começam a entrar em pânico, e Tomochika começa a reclamar sobre essa ser uma forma nojenta de cumprir uma promessa. Yogiri responde que esses caras estão tentando matá-los, então também devem esperar ser mortos. Ele então percebe os outros dois fugindo e pensa que Masuki só está instigando isso porque acham que Yogiri não pode matar uma pessoa normal. Ele revela que agora está irritado e pensa em ir à praça para negociar com Masuki. Eles saem para encontrá-lo, mas encontram um lugar bastante sombrio, como se fosse Halloween. Tomochika até acha que isso é a coisa mais fantasiosa que ela já viu neste mundo. Ao se aproximarem, Yogiri pergunta: quem é Masuki? O cara inicialmente não os reconhece e pergunta se eles vieram porque desistiram de fugir. Ele os chama de chatos por tentarem se sacrificar pelas pessoas, mas Yogiri o chama de estúpido. Tomochika começa a entrar em pânico ao ouvir essas palavras, e Masuke pergunta o que Yogiri quer, porque se ele o matar, o jogo acaba. Yogiri responde que quer pegar um trem e ir para a capital real. Portanto, seria gentil da parte de Masuke se ele removesse a barreira ao redor da cidade. Masuke fica chocado ao ouvir essas palavras e fica com raiva. Ele começa a reclamar, mencionando que Yogiri está numa má posição para negociar agora. Yogiri percebe que isso é verdade e pensa que deve ter algo a oferecer.
Então ele simplesmente diz que vai deixar Masukai viver, mesmo que ele devesse, que isso seria uma coisa ruim. Masukai fica ainda mais irritado, chamando Yogiri de louco e perguntando se ele quer morrer agora. Ele ordena ao seu exército de corpos imortais que ataquem Yogiri, explicando que Yogiri não pode matar algo que já está morto. Mas, como esperado, o nosso garoto ordena que eles morram, e todos desabam. Masuki fica chocado porque não consegue entender o que está acontecendo, e o prefeito aproveita para dizer que não está envolvido em nada. Ainda assim, Masuki quer saber como os mortos acabaram de morrer. Yogiri responde que também não sabe sobre isso, mas já que os mortos-vivos estavam se movendo, isso basicamente significa que estavam vivos. Tomochika então reclama sobre como Yogiri ignorou o que acabou de acontecer, mas apenas respondeu. Masuki ainda não podia acreditar no que tinha acabado de acontecer, mas Yogiri deu a resposta mais confiante. Ele é quem decide o que está morto, em resumo, se move, está vivo, se param, estão mortos. Masuki fica zangado e chama seu mestre, Lain, mas Yogiri simplesmente pergunta o que ele vai fazer, já que seus camaradas já estão mortos. O cara se abaixa e se recusa a aceitar a habilidade de morte instantânea de Yogiri. Ele começa a se transformar em uma mistura de Batman com lobisomem, mas Yogiri diz para ele morrer. Tomochika reclamou que queria ver a transformação primeiro, no entanto, Yogiri não entende por que ele deveria fazer isso. Ela então pergunta o que vão fazer agora, porque não podem negociar com os mortos-vivos. No entanto, Yogiri diz que isso não é um problema e se aproxima do prefeito. O sujeito entra em pânico e implora para ficar vivo, prometendo que só quer que sua cidade fique segura. Yogiri simplesmente responde que fizeram isso apenas para se protegerem. O prefeito então explica que tudo isso é porque o sábio Lain ordenou que Masuki matasse os dois. Ao ouvir esse nome, Tomochika questiona se Sion não é o nome verdadeiro. O prefeito então explica que Sion também é um sábio, mas essa cidade está sob o controle de Lain. Tomochika fica confusa porque eles vieram para este mundo por causa de Sion, e agora outro sábio quer matá-los. O prefeito explica que não sabe muito sobre isso, mas que normalmente não interfere com os candidatos a sábio. O espírito então chama Yogiri, mas ele responde que já há algum tipo de manipulação espiritual se dirigindo para aquela área. De repente, Yogiri começa a sentir uma intenção assassina ao redor da praça. Cada cidadão se aproxima, deixando todos confusos. O prefeito então verifica o corpo de Masuki, explicando que, se estiverem usando magia espiritual, as barreiras da cidade devem mantê-los seguros. Ele tenta ativar a chave, mas não funciona. Ele então percebe que Lain é quem está controlando a barreira. Tomochika pergunta se Yogiri não pode matar a fonte que está controlando os cidadãos. Ele responde que isso é diferente do caso de Takabana. Ele começa a matar todos que tentam atacá-los, e as pessoas caem uma a uma. Ele sente como se isso fosse apenas um teste, como faziam com ele quando era criança. Yogiri então percebe o prefeito em pânico ao ver seus cidadãos morrerem na sua frente. Yogiri percebe a intenção assassina ficar mais forte, mas ela então nota o agressor sombrio. O enorme agressor destrói tudo por onde passa e eles começam a entrar em pânico. No entanto, ao mesmo tempo, Lain revela que como suas clones não sabem nada sobre Yogiri, não tem intenção assassina em relação a ele. Ele então ordena que suas clones ataquem a cidade quando o agressor tente atacar ou morra. Tomochika então pergunta a Yogiri se ele pode matar o agressor. Ele responde que sim, o que a choca porque ela não esperava isso. O prefeito implora a Yogiri para salvar a cidade, mas ele tem um mau pressentimento sobre fazê-lo. No entanto, ele ordena que o agressor morra, e enquanto isso está surtindo efeito, ele nota a cidade sendo atacada do ar. Ele salva Tomochika de ser atingida, mas ela se pergunta se esse ataque veio do agressor. Yogiri revela que matou o agressor. No entanto, este ataque se misturou com a intenção assassina da escuridão para permanecer despercebido. Ele percebe que esse ataque não tem alvo, mas o objetivo é destruir todos nele. Ele pensa que tudo até agora foi apenas um teste, mas Tomochika lhe diz para parar de aproveitar seu novo travesseiro. Eles então se levantam e Yogiri explica que não sabe o que está acontecendo. Ao olhar para o céu, Tomochika explica que vê várias mulheres em um vestido caindo do céu. O prefeito percebe que é Lain, e Tomochika pergunta se Yogiri pode fazer algo com ela. Ele explica que não pode fazer nada porque ela não está mirando nele. Além disso, elas estão se movendo tão rápido que ele não consegue encontrá-las. Em resumo, tudo isso foi planejado para lidar com a habilidade dele. Como todas as mulheres parecem iguais, Tomochika pergunta quantas Lains existem. O prefeito então revela que elas são clones porque Lain tem habilidades de super regeneração. Ao ouvir isso, Yogiri revela que pode lidar com isso, mas seria mais fácil se ela mirasse nele. O prefeito então exibe um holograma da cidade e explica que há um padrão nos ataques. Não ataca o mesmo lugar duas vezes, e os ataques também não são feitos próximos uns dos outros. O espírito até chama Lain de burra, porque ela está tentando fazê-lo aleatório, mas ela tornou isso consistente em vez disso. Tomochika acha que eles podem usar essa informação para prever onde será o próximo ataque. O prefeito rapidamente percebe onde será e Yogiri diz que irá para lá.
O prefeito então revela que irá ajudá-lo com sua habilidade de teletransporte. No entanto, Tomotika também quer ir. Yogiri diz para ela se esconder, mas afirma que ela é a única que consegue ver tudo. O espírito também quer ajudar e eles decidem se teleportar. Yogiri e Tomotika dão as mãos e ela o conduz até onde o clone vai atacar. Ele ordena que o clone morra e o espírito usa uma habilidade para criar um escudo ao redor deles. Após o impacto, o escudo é retirado e Tomotika fica aliviada porque pensou que iria morrer. Yogiri então nota algo na mão de Tomotika e pergunta o que é. Em resumo, o espírito usou seu poder para